Ó, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tô aqui lutando pra descansar. E assim, eu tô cansada, mas minha cabeça não quer desligar agora. E assim, eu nem lembro a última vez que eu não consegui descansar assim, gente. Eu não lembro de verdade. Deixa eu ver se eu acendo essa luz. Não, acho que é demais. Eu não lembro demais assim, porque vai me despertar além. Eu não lembro a última vez que eu não consegui dormir. Eu fiquei, tipo assim, muito assustada hoje. Porque eu falei, gente, não tem condição. Mas eu vou aproveitar e vou conversar com vocês. Eu tô com tanta coisa na minha cabeça. E eu fiquei pensando, o tanto que é especial a gente ter condição. Até tirar meu protetor de ouvido aqui. O tanto que é especial a gente ter condição de evoluir diante dos desafios, sabe? E é muito louco, gente, porque quando. Tá vendo? Eu tô com sono. Só que eu não tô conseguindo dormir. Mas o que que é louco? Que eu estava refletindo aqui agora sobre como nós temos dificuldade de descansar em Deus diante das tempestades. E hoje eu tive um dia muito estressante na empresa. E é muito louco, porque tem gente que pensa assim: eu estou empreendendo há tantos anos, então eu não vou ter problema mais com isso. Mas a realidade é que a nossa vida é uma eterna surpresa. Empreender não seria diferente porque faz parte da vida. Ou seja, não muda nada você achar que por você estar há mais tempo empreendendo, você está isento de determinadas situações, porque o que muda mesmo são os níveis de problema, sabe assim? Eu falo que a nossa vida é cíclica, sabe? E enquanto a gente não aprender aquilo que nós precisamos aprender e evoluir naquela área, infelizmente, a gente não desenvolve a habilidade de irmos para o próximo nível. Então, quando eu penso nisso, eu falo, gente, realmente eu preciso ter uma visão aqui de que o que eu estou vivendo está me preparando para algo. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é que a gente precisa entender o que que aquela situação ele está querendo te dizer. Então, quando eu estou vivendo uma situação e uma adversidade ali que tá treinando as minhas habilidades de lidar com problemas que envolvam, um faturamento até 200.000, tudo bem, porque eu cheguei naquele nível, eu soube chegar naquilo ali e aprendi o que eu precisava aprender. Mas o que a gente tem que entender é que no dia seguinte você vai ter que lidar com os desafios de chegar a 210, a 250, a 300, a 400, a 500, a não ser que você queira viver uma vida estagnada. E aí, quando eu tô falando isso aqui, gente, eu não tô falando no sentido de eh, irredutível, sabe? De falar assim: "Não, vocês precisam entender". Só vou anotar uma coisa aqui que tá na minha cabeça. Vocês precisam entender que, eh, os desafios, eles nos constroem para o próximo nível e para viver menos desafios, eu preciso me submeter a uma vida mediana e medíocre, no sentido de: eu não quero me expor. E aí, são aquelas pessoas que a gente vê várias vezes, em vários momentos, e elas nunca mudam de vida. Vocês já conviveram com alguém assim? Tipo assim, isso rola muito em jantar de família, esses encontros assim, com pessoas que você não vê cotidianamente. Tem gente que você tá indo no sétimo jantar de família e a pessoa tá do mesmo jeitinho, com a mesma vidinha, com a mesma historinha, com a mesma ladainha, e vai virando aquele trem chato, sabe? Que você fica assim, gente, mas não é possível que essa pessoa não vai mudar, não vai melhorar, não vai transformar a cabeça. Então, quando a gente tem um desafio diante de nós, gente, a única intenção de Deus, do universo, é que a gente seja promovido para um próximo nível. Então, se você não estiver preparado, por exemplo, para lidar com os desafios que hoje você tem dentro do seu relacionamento no namoro, você não vai casar, entendeu? Você não vai casar. Você vai viver um outro relacionamento que te desafie tanto quanto esse relacionamento para que você entenda qual a viabilidade de você desfrutar do próximo nível. E aí eu acho muito louco, porque
Não é mais sobre a gente querer ou não, é realmente sobre nós estarmos preparados. E quando a gente fala que Deus não está disposto a nos entregar algo que nós não vamos conseguir segurar, é a mais pura realidade, porque eu sei que eu só consegui chegar em determinados lugares quando eu tive condição de manter aquilo ali, de sustentar aquela estrutura ali. E eu vejo que eu falho em vários pontos e que hoje o que eu tenho falhado é o que tem me conduzido para os desafios de agora. Então, a vida nada mais é do que um aperfeiçoamento das nossas falhas em níveis e proporções diferentes, porque a minha compreensão, quando eu falo de um lugar que eu trabalho com moda, é que a vida, todas as coisas que acontecem no mundo imitam a vida. Então, todas as coisas que acontecem no mundo, elas são cíclicas. Nós temos início, meio, fim, recomeço. Início, meio, fim, recomeço. Várias pessoas estão o tempo todo, começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. E não no sentido de não perdurarem em absolutamente nada. A gente pode ficar num relacionamento de 50 anos e viver nesse relacionamento 50 ciclos, entende? O ciclo de morar em outra cidade, o ciclo da paternidade, o ciclo do desafio de adaptabilidade relacionado às crenças e à rotina de cada um. Então, são ciclos. Então, a vida é cíclica e isso demonstra que ela está sempre mudando, mas ao mesmo tempo sendo cíclica, ela volta a um status quo, que é o status da estabilidade, mas logo se desestabiliza. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tem esses momentos de estabilidade para que a gente consiga desfrutar de uma certa calmaria ali, para que a gente consiga conduzir o respiro para sermos preparados para um novo desafio. Só que o momento de preparo, ele realmente é mais longo que o momento do descanso, porque eu acredito que se a gente tivesse um descanso na mesma proporção do momento de preparo, e eu falo descanso, não descanso de sentar e parar de fazer tudo, mas um descanso da alma mesmo, a gente perderia muito resistência, que é a mesma coisa da academia. E aí, gente, eu tô fazendo uma analogia da minha cabeça, que não é estudo de nada, ninguém trouxe isso pra mim de uma forma teológica ou de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma, ai, eu não tô sabendo usar a palavra certa, de uma forma técnica ou científica que eu queria falar. Então, assim, é muito importante entendermos que o que eu estou falando aqui é algo que eu aprendi na minha vida, vivenciando as minhas experiências particulares e individuais. Então, eu fico muito feliz, obviamente, de conseguir ter essa clareza, porque querendo ou não, gente, quando você entende isso, você tem uma paz muito grande no seu coração. A sensação que dá quando um desafio tá vindo é que você está apto a lidar com aquilo ali. É literalmente essa sensação, você fala assim: "Pô, eu vou conseguir passar", tipo, né, vai passar. Passou todas as outras vezes, por que que dessa vez não passaria? Eu dei conta todas as outras vezes, por que que dessa vez eu não daria? Eu coloquei o cartãozinho lá no escritório que eu escrevi exatamente isso, que eu vou contar pra vocês. Eu escrevi assim: "O seu pior dia dura só 24 horas". Então, assim, pensem comigo, o seu pior dia dura apenas 24 horas, ou seja, você precisa confiar que é momentâneo, porque é. Porque nenhum desafio que você passou durou para sempre, nenhum BO que você viveu foi incontornável ou não teve solução. Os que não tiveram solução, a gente precisa nutrir dentro de nós a certeza de que eles vão encerrar, porque não existe nessa terra nada que dura para sempre, senão o amor de Deus por nós. Na mesma proporção, de forma constante, igualitária, não vulnerável às circunstâncias. Então, é muito importante nós compreendermos que nada é, tudo está. Quando eu tô vivendo um momento muito desafiador, um dia muito difícil, e um dia que me dá vontade de jogar tudo pronto e desistir, porque eu tenho esses dias também, eu viro e repito dentro da minha cabeça assim: nada é, tudo está. E aí, na hora que eu falo isso, gente, agora são 2 da manhã, tá? Por isso que eu tô com esse sono todo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, pra vocês não acharem que eu tô louca e falar assim: ai, a Mayara tá brincando. Olha aqui pra vocês verem, ó. Vamos ver aqui, gente. Como que vê? Aqui, ó. Ai, nossa, vamos pegar o celular? Melhor, né? Olha isso. 2h06 da manhã. Viu? E aí, assim, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim: vamos pensar que vai passar.
E aí, o que que eu peço nesses momentos? Porque tem hora que a gente fica: "Ai, eu quero desistir, eu quero desistir, eu quero desistir", a gente só pensa nisso. Mas o que que eu peço nesse momento? Eu falo: "Jesus, por favor, você pode só me dar resiliência pra eu conseguir dar conta desse momento?". Juro. Eu paro e falo assim: "Jesus, tipo assim, tá difícil demais, eu sei que você sabe, né, porque você já tinha planejado esse momento pra mim, mas assim, por favor, me dá um helpzinho, me ajuda aí, não tá dando, eu tô achando difícil mesmo". E eu acho que é até legal, porque eu consigo nutrir uma confiança muito especial com o Senhor, assim, porque realmente fica ali no meu coração a certeza de que Ele tá cuidando de tudo e que a única coisa que eu preciso fazer diante de toda essa situação é confiar. Confiar no que ele tá fazendo, confiar que ele tem o controle de todas as coisas, confiar de que ele pode solucionar qualquer problema, confiar que isso está produzindo algo bom em mim. Gente, olha que incrível! Isso está produzindo uma coisa boa em mim. Eu não tenho dúvida que isso está melhorando a minha postura como mulher, eu não tenho dúvida que isso está me amadurecendo como ser humano, eu não tenho dúvida que isso está me preparando para algo muito maior. Então pensem comigo, se eu tenho essa clareza e essa certeza, vocês entendem do fundo do coração de vocês que o propósito começa a ser muito maior do que o processo? E aí eu realmente aprendi a descansar desse jeito. Quando alguém me pergunta assim: "Não, Yara, não é possível, como que você dá conta?", eu falo: "Velho, eu não dou conta, eu tô realmente confiando". Eu tô realmente entendendo que tem um plano maior e isso me traz muita força. E aí, gente, uma coisa também, sabe, eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo não me apegar ao meu querer. Então, isso pra mim me deixa muito tranquila no seguinte sentido: eu tô o tempo todo pedindo pra Deus, se algo não for da vontade dele, se não for pra acontecer, pra ele não permitir, pra ele não permitir. Deus, se eu pedir muito, mesmo que eu queira muito, não deixe acontecer, não deixe acontecer. Deus, eu preciso confiar em você. Deus, por favor, eu não quero que aconteça se não for da sua vontade. Então, assim, eu o tempo todo me lembro também que se não dá certo é porque não tem que dar. Então, assim, é como se fosse um treinamento da mente para o que é de fato. Porque se a gente permite que a nossa mente nos conduza para essas viagens totalmente mirabolantes do universo, de que as coisas podem dar errado, de que se você sair e não der certo e você não chegar e você vai perder o voo, e se você perder o voo, você vai gastar dinheiro. Se você gastar dinheiro, você não tem como conduzir, você não vai ter como pagar as despesas da faculdade. Se você não pagar as despesas da faculdade, o que que vai acontecer com a faculdade? Porque você já tá devendo 2 mensalidades, e aí o negócio vai virar uma bola de neve. Gente. E aí, tipo assim, nada disso está acontecendo. E tem uma chance imensa de não acontecer. Tem uma frase ou uma estatística que fala, tipo assim, 99% dos problemas que a gente cria e pensa na nossa cabeça, eles não se concretizam. Então pensem comigo, olha que loucura, não se concretiza. E aí você vai gastar o seu precioso tempinho fazendo essas possibilidades loucas dentro da sua cabeça. E aí, quando eu falo de possibilidades loucas, eu tô falando de possibilidades irrazoáveis, porque assim, não existe a menor condição de você controlar se o seu Uber vai chegar ou não, se o Waze tá dando que vai chegar. E aí você pensa: "Não, mas e se tiver um acidente? Não, mas e se alguém bater o carro? Não, mas e se o ônibus sair 10 minutos antes? Não, mas e se o avião não atrasar? Mas e se eu não chegar?". Entende? Tipo assim, você já tá no caminho, não tem o que fazer. E na vida, você tem escolhas importantes a serem feitas, guiadas por um direcionamento macro ali daquilo que você quer conquistar. E se você for fiel a isso, e se você tiver muita clareza disso, buscando uma direção de Deus, as coisas elas vão se encaixando. E eu ouvi uma frase agora, gente, muito top, que ela fala o seguinte: até a vitória ter cara de vitória, ela tem muita cara de derrota. Até o último minuto da vitória ter cara de vitória, ela tem cara de derrota. Então, olha que loucura. Quando eu ouvi isso, eu falei: "Gente, faz muito sentido", porque, assim, até a hora que uma coisa dá certo, a gente tem muita certeza que pode dar errado, e que vai dar errado, e que não vai funcionar, e que não tem jeito, e que tá quase perdido. Mas, assim, a Bíblia fala uma frase muito boa, eu já vou até terminar, porque eu acho que eu tô falando demais, eu quero editar um vídeo aqui, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: a Bíblia fala o seguinte, eh, e eu acho muito foda: "Traga à sua memória aquilo que te dá esperança". Então, assim, nutre a mente de vocês com aquilo que vai encher o coração de vocês, e eu não tô falando de um positivismo, de um eu nem não é positivismo, de uma mente positiva tóxica,
Eu tô falando genuinamente de uma mente inteligente, de uma mente que raciocina de forma produtiva, de uma mente que nutre a energia de uma forma que te impulsiona. Então eu falo que você pode usar a sua mente para pensar coisas boas e para pensar coisas ruins. Você pode usar a sua boca para falar coisas boas ou para declarar coisas ruins. Você pode, eh, você pode falar com as pessoas sobre coisas boas ou sobre coisas ruins, sobre coisas úteis ou sobre coisas inúteis. Então o que eu queria te falar hoje é que, assim, eu nem sei quando você vai ver esse vídeo, então é mais um conteúdo para a comunidade, para eu realmente dividir com vocês, assim. Eu queria te falar que, cara, você precisa confiar, sabe? Você precisa confiar, você precisa entender, assim, o que que Deus pode fazer, e você precisa descansar, porque as coisas elas acontecem. E elas acontecem quando a gente menos espera, elas acontecem quando a gente se entrega de verdade, elas acontecem quando a gente tá ali dando o nosso melhor. E assim, calma que está acontecendo. Já está acontecendo. Olhe para o seu futuro e para o caminho que você está trilhando e para a realidade que você está criando como se ela já existisse. Não invista o seu pensamento em situações extremamente mirabolantes, situações extremamente improdutivas, que tem uma grande e imensa chance de não acontecer, inclusive muito maior do que a chance de acontecer, porque as que não vão acontecer, você não está trabalhando para elas, você está trabalhando justamente para que elas aconteçam.